Bom, boa tarde a todos. Vamos a comenzar la sesión 25 del seminario DDP y Matemática Aplicada, una sesión de gala. Tenemos la honra de recibir al profesor de Jairo Figueiredo, toda una leyenda viva en la CDPs, y al profesor Diego Souza, joven brillante de la nueva generación de matemáticos de aquí de Brasil. Para presentar al profesor de Jairo Figueiredo, paso la palabra al profesor Mauro Rincón. Adelante, Mauro. Bom, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para todos, porque nós temos gente de Portugal, de vários países da América Latina. É uma honra a gente poder proporcionar uma palestra do professor de Jairo Guedes de Figueiredo. Bom, o professor de Jairo ele é engenheiro civil formado pela UFRJ. Ele fez mestrado e doutorado em New York University. Ele foi professor titular pelo INPA, pela Universidade de Brasília, University of Illinois, professor titular na Unicamp. Atualmente, ele é professor colaborador da Unicamp. Bom, o professor Jairo, em 1965 e 1984, ele recebeu a bolsa da Fundação Solomon Guggenheim. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Pesquisador 1A do CNPq desde 1985, 36 anos. Membro da Sociedade Brasileira de Matemática, American Mathematics Society. Em 1992, ele foi premiado com a bolsa de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz, pelo Conselho Universitário da Unicamp. Em 1995, recebeu o prêmio Grand Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2004, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Paraíba. Em 2009, passou a ser membro da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires. Em 2011, foi o primeiro brasileiro agraciado com a medalha de ouro da Academia de Ciências Telésio Galilei, na Grã-Bretanha. Ele é autor dos seguintes livros: Análise 1, Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais, que eu estudei muito esse livro, Equações Diferenciais Aplicadas, Números Irracionais e Transcendentes. O professor de Jairo orientou 3 dissertações de mestrado e 28 teses de doutorado, sendo que, recentemente, em 2020, foi a última tese de doutorado. Ele tem 101 artigos completos publicados em periódicos. Ele tem 8.719 citações pelo Google Acadêmico. E mais importante de tudo, ele é de Limoeiro do Norte, um cearense. O Ceará, uma cidade que fica com 60 mil habitantes. E hoje ele tem a honra, nos dá a honra de apresentar o trabalho de Porozoayev, Identity, a Hope for Existence. Professor Jairo, é uma honra tê-lo aqui, e o senhor pode começar a fazer a apresentação. Muito obrigado pela aceitação de se apresentar nesse congresso, ou nesse evento. Muito obrigado. Pode começar, por favor. Muito obrigado, Mauro. Não sei se esse cara que você falou aí sou eu mesmo, né? Bom, mas tudo bem. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer ao Juan Límaco e os demais organizadores desse seminário. Meus agradecimentos sinceros pela atenção que o Juan dedicou para me ajudar na preparação dessa conferência. Então, essa conferência é sobre uma identidade famosa de Porozoayev, e é muito utilizada quando... Aliás, eu queria perguntar o seguinte: vocês querem que eu fale em português ou espanhol? Não, pode falar em português, professor. Tá bom. Tá ok. Ok, então essa desigualdade, essa identidade é muito utilizada quando você confronta com um problema e você quer demonstrar a existência de solução,
Então, é muito bom se tem uma indicação de que aquele problema, eventualmente, pode ter solução. E aí é que entra a Porrojaia. Essa é uma fotografia que foi tirada em Cividale, em 1995. Aqui está o Djairo, aqui está a Maruja, esposa do Djairo. Aqui está o Sobolevsky, um matemático russo. E aqui está Porrojaia. Encontrei Porrojaia em vários lugares na Itália. Ele era muito amigo de Enzo Mitidieri. E, como eu trabalhei muito com Enzo, tivemos muita oportunidade de conversar com Porrojaia. Ok, nessa palestra eu vou tentar fazer um survey de alguns resultados ligados com a ideia original de Porrojaia. Tem uma literatura muito ampla sobre isso. Numa conferência seria muito difícil cobrir uma parte grande disso, então vou concentrar um pouco no problema de Dirichlet para o Laplaciano com não linearidades de caráter bem geral. E também vou fazer alguns comentários sobre outros operadores, não vou entrar muito em detalhe, além do Laplaciano, e tomar a oportunidade para enunciar alguns resultados de existência. Então, vou ter Porrojaia Identity, vou descrever isso, depois vou estudar umas equações que eu vou chamar de tipo 1, ligado com Laplaciano, tipo 2 também com Laplaciano, e um problema bem grave, de interesse muito, creio eu, que quanto à não linearidade depende do gradiente. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Isso é Porrojaia dando uma aula. Você vê que ele era um bom expositor. Então, a história toda começa quando Porrojaia publicou, em 1965, no Doklad da Sociedade da União Soviética, o artigo Eigenfunctions of the Equation minus Laplacian U, lambda f of u, omega is a bounded domain em Rn, n maior ou igual a 3 e u igual a 0 na fronteira, sobre Dirichlet. Bom, nós vamos considerar principalmente equações desse tipo, menos Laplaciano, igual a função f de x, u, gradiente de u, numa região ômega do Rn, uma região limitada do Rn. E apesar de eu gostar muito de dimensão 2, mas eu não vou conversar hoje sobre dimensão 2. É outro mundo. Eu vou concentrar em dimensão maior ou igual a 3. E discutir a existência de soluções positivas para esse problema. Aqui vem a ideia de Porrojaia, que foi usar um multiplicador na equação. Usa esse multiplicador, integra, e se você... Vamos procurar soluções clássicas. C2 em ômega e C1 até ômega barra. Então, uma solução desse tipo satisfaz essa identidade aqui. Teorema do divergente, e então você tem essa expressão aqui. Uma primeira, a integral, não sei se eu posso apontar, posso. Primeiro, você tem a integral envolvendo o gradiente ao quadrado, n é a dimensão do espaço, e aqui tem outra expressão envolvendo o f, e o i vem do teorema da divergência, que é essa expressão aqui. Então, você tem exatamente essa identidade. Essa ideia de, quando você estuda equações, usar multiplicadores, é muito útil
Eu já me lembro quando eu estudava com Lippmann Bertz, ele já usava muito o método que ele chamava ABC, que quando utilizando equações no plano, ele multiplicava, usava um multiplicador que era A vezes a derivada de U com relação a X, mais B a derivada de U com relação a Y, mais uma constante vezes U. É o que ele chamava o método ABC. E aí já obtinha, bem antes de Pohojaf, mais ideias de solubilidade de equações no plano. Mas aí vem o Pohojaf, né, que utiliza esse multiplicador e obtém essa identidade aqui. Então, nós vamos trabalhar sistematicamente com essa identidade. E observe o seguinte, de que se nós estivermos com uma região estrelada, essa integral que aparece aqui na fronteira, essa integral é positiva. Então, necessariamente, do que eu estava falando, uma condição necessária para a existência de solução deste problema aqui, uma condição necessária é que essa parte aqui seja positiva, porque isso aqui seria igual, voltando lá, passando essa expressão para o lado de cá, ficaria igual a I. I é positivo. Então, essa é uma condição se a região for estrelada. Isso aqui tem que ser positivo. Bom, nós vamos usar essa identidade para obter condições necessárias para resolver 3 tipos diferentes de operadores, de equações. Primeiro, o Laplaciano com a função f de u, dimensão maior ou igual a 3, Dirichlet problem, e vou considerar o caso que f de u elevado a p e f de u elevado a p mais lambda de u. E aqui nós vamos comentar os resultados de Brésis-Nirenberg. O tipo 2 é quando tem agora a dependência em x também. E vou considerar 2 exemplos muito interessantes, que são quando essa f é uma potência mais uma função que depende só de x. E falar um pouco sobre o trabalho de Tarantello. E o f de x, quando você tem um multiplicador, uma potência, com um multiplicador x-alfa, e aqui vou comentar o trabalho inicial de Ni e muitos resultados seguintes. E essa equação, quando tem esse peso, multiplicando a não linearidade, são chamados problemas de Hénon. Tem uma literatura muito ampla também sobre isso. E aí vem o tipo 3, quando a função depende do gradiente. E um exemplo que eu vou comentar é quando você tem o f de xu, o gradiente ao quadrado, mais uma potência. Esse problema, eu vou comentar um pouco, se chama a dependência natural no gradiente. Aqui o gradiente podia ser depender a f com qualquer potência. E quando a potência é menor do que 2, a coisa é mais simples. Mas quando tem essa potência 2, a coisa fica mais complicada. Agora, infelizmente, não há bons resultados para o Pohojaf para esse tipo de equação, em geral, quando depende do Laplaciano. Então, vocês vão me desculpar,
mas desculpem a todos os matemáticos que têm trabalhado nessa identidade, e inclusive eu conversei com o Mitidieri, e ele disse que também não tem grande coisa quando depende do gradiente. Muito bem. Então, vamos começar com essa equação aqui. E aqui eu estou comentando o P laplaciano. E o divergente do laplaciano de U, do gradiente de U elevado a P menos 2 vezes o gradiente. Então, aqui é o P laplaciano. Uma identidade similar pode ser obtida, mas esse f de U, esse gradiente não aparece muito. E a existência de soluções positivas tem sido estudado na literatura. E boas referências para esse caso de equações mais gerais são dois artigos que eu gostaria de mencionar. Inclui não só o P laplaciano, mas os operadores mais gerais aqui. É o Gisela de Pucci e Serrin, de 1986. Desculpe. Gisela de Pucci e Serrin, então, muito interessante. Eu recomendo bastante quem está interessado. E esse resultado também muito interessante de Gabriela Caristi e Enzo Mitidieri, na não existência de soluções para equações quase lineares. Então, equações mais gerais têm sido consideradas na literatura. Mas eu não vou comentar esses problemas. Uma equação de tipo 1. Essa equação menos laplaciana de U igual a f de U. Observe que você é um teorema divergente, que f de U, a integral de f de U vezes x gradiente de U é igual a isso aqui. F é a primitiva da função f. E então, a identidade de Pogojev, com essa função para essa equação, a identidade de Pogojev é essa aqui, que aparece a primitiva, e aqui é o I, que é aquela integral de fronteira, que região estrelada é positivo. Bom, como eu tenho essa equação aqui, se eu usar o multiplicador, multiplicar a equação por U, integrar por partes, eu obtenho que o gradiente de U ao quadrado é UF de U, para essa integral. Então, a equação aqui se transforma, essa parte aqui do gradiente fica substituída por UF de U, devido a isso que eu falei aqui. Então, nós temos essa identidade aqui, envolvendo só a função f e a sua primitiva. Então, vamos comentar isso. Vamos comentar essa identidade no caso de que a função U, a função f de U, é U elevado a P. Então, a gente sabe qual é a primitiva de U elevado a P. E então, a gente obtém essa identidade aqui. Fica dependendo só de U elevado a P. Igual a identidade. Então, isso implica que uma condição necessária, porque isso tem que ser positivo, para a solubilidade da equação menos Laplaciano de U elevado a P, uma condição necessária é que o problema seja subcrítico, que esse P seja menor do que N sobre N menos 2. Ou seja, 2N, N mais 2.
desculpe, n mais 2 sobre n menos 2. Ou seja, P mais 1 menor do que 2 estrela. Então, essa é uma condição necessária para a existência desse problema, solução desse problema. Agora eu vou considerar uma equação parecida. Agora eu vou perturbar o U elevado a P por uma constante vezes U. E escrever a identidade de Poujart para esse caso. Então, como apareceu aqui, tem os mesmos termos de antes, quando tem U elevado a P, mas agora apareceu isso aqui. O lambda aqui. Então, se P for igual a n mais 2 sobre n menos 2, isso aqui desaparece. Tem que ser zero. Então, o único modo disso aqui ser positivo é que isso aqui salve a pátria. Ou seja, que o lambda seja positivo. Então, há uma esperança nesse caso. E agora eu vou comentar isso. Então, há uma esperança de solubilidade desse problema, no caso crítico, com esse lambda salvando a pátria. Então, é esse problema aqui que nós vamos considerar. Então, eu fico com essa equação, o crítico mais lambda de U. U igual a zero na fronteira, né? E aí entra o resultado famoso de Brésis-Nirenberg, que eles provaram que se em dimensão maior ou igual a 4, o problema tem solução se o lambda for menor que lambda 1, positivo. E em dimensão 3, o lambda tem que ficar num quarto de lambda 1 até lambda 1, onde lambda 1 é o primeiro autovalor do Laplaciano com a condição de Dirichlet. Então, esse é um resultado famoso de Brésis-Nirenberg, para a solubilidade do problema no caso crítico. Bom, agora eu vou considerar outro um pouquinho mais geral, onde vai aparecer a dependência em X também. Você vê que nos casos anteriores, eu não tinha a dependência em X explícita. Agora eu vou considerar a dependência em X explícita. Então, a identidade de Poujart, nesse caso, como apareceu a dependência em X explícita, vai aparecer um termo com a dependência do X. Então, nós temos essa expressão aqui, que é a identidade de Poujart. Aqui. Então, vou analisar um caso para a gente brincar. U elevado a P e uma perturbação por uma função g de x. Então, a identidade de Poujart vem toda essa parte aqui, que é responsável pelo U elevado a P, essa potência aqui, e essa parte aqui que é responsável pelo aparecimento da função g. X gradiente de g e tal. Bom, agora a positividade de solução desse problema, nesse caso de U elevado, vai depender da positividade dessas coisas aqui. Então, vamos olhar o caso crítico. No caso crítico, esse termo desaparece. Então, para essa coisa ser positiva, para o I, que sempre tem que ser positivo para a existência de solução, essa parte tem que ser positiva. Bom, então, tem que descobrir condições na função g, na perturbação, de modo que essa integral seja positiva. E aí, no caso crítico,
nós vamos analisar que condições em G, essa coisa, esse G salva a pátria. E aí vem o trabalho de Tarantello, onde ela provou que esse problema, no caso crítico, com G de x, perturbação, tem uma solução se a função G de x satisfizer uma condição desse tipo. Para toda U, se tiver uma condição desse tipo, e essa Cn, se essa condição está dependendo da dimensão. Interessante o resultado de Tarantello. Então, mostra aqui a criticalidade, problemas críticos, não só como no caso de Bresis-Nirenberg, que foi perturbação por lambda U, aqui uma perturbação dependendo da função x. Outra equação que eu gostaria de analisar, no caso G de x, G dependendo de x e de U, é quando você tem uma potência e tem um peso aqui. Então, nesse caso, a equação se reduz a essa expressão aqui. Desculpe, essa expressão contém o F. Então, é a expressão geral do F. Essa função, digamos, F de x, é isso aqui. Quando eu aplicar essa identidade com essa função especial, x-alfa e xp, aqui está a primitiva, aqui estão as derivadas. Então, nesse caso, x-alfa U elevado a p, a equação se reduz a isso aqui, a identidade. Então, essa parte aqui, esse coeficiente tem que ser positivo para a solubilidade desse problema. Então, isso será possível se esse expoente P mais 1, for menor do que 2n mais alfa. Você vê que no caso que não tem o x-alfa, você só podia ir até 2n sobre n menos 2. Quando você põe esse alfa aqui, positivo, você pode ir para um expoente maior. Esse P pode ser maior do que o crítico quando não tem o alfa. E esse problema é muito estudado na literatura, analisando o supercrítico, e são chamados problemas de Hénon. Então, lá uma literatura muito ampla no problema de Hénon. Bom, agora sobre o tipo 3, que eu tenho esse problema aqui, n maior ou igual a 3. Então, você tem uma identidade de Poujart também. Aqui com o meu aqui, mas isso aqui é igual a um meio de I, o resto disso aqui. Então, você vai ter que ver a positividade disso aqui. E se H de U for U elevado a P aqui, então você tem essa coisa aqui, mesmo no caso crítico, que isso aqui seria 0, mas a coisa seria salva se você tivesse isso aqui positivo, no caso crítico. Então, tem uma esperança não é muito esperança de solução. Mas esse problema é um problema famoso, onde você tem a dependência no gradiente com crescimento natural no gradiente, que é a potência aqui, do gradiente, é a mesma ordem do operador, o laplaciano. No caso do P laplaciano, é que seria um P.
Então, há lá de literatura sobre isso. Agora, esse problema, para terminar, esse problema pode ser resolvido usando... Uma das técnicas de resolver esse problema é usar um resultado, uma ideia de Kasdan-Kramer, que consiste em fazer uma mudança da variável independente, introduzir uma variável v, que é elevada a u menos 1. Então, a equação para v não tem mais o gradiente. Então, fica uma equação semilinear do tipo conhecido. Então, você vai ter condições em P para a solubilidade dessa equação. Então, apesar de não ter nada com Poveljak, mas é uma condição interessante. E no caso em que uma referência f de v igual a isso aqui, esse tipo de transformação é muito usado em equações desse tipo. Então, esse é o caso em que depende do gradiente e é a dependência quadrática no gradiente. É o índice natural que eu falei, natural groups. E tem uma larga literatura nisso aí. Eu aproveito a ocasião de fazer a propaganda de um trabalho que eu fiz com Jean-Pierre, você, com Humberto Corin e com Pedro Biglia. E são equações do tipo elíptico envolvendo IP laplaciano e um termo gradiente, com natural groups. E isso a gente usou a ideia de Kasdan-Kramer e reduziu um problema semilinear. Então, para finalizar, muchas gracias. Ha sido un gusto hablar con algunas personas que hablan español. E graças e obrigado e tudo. E muito obrigado. Obrigado, professor Jairo. Eu vou abrir agora a sessão para alguma pergunta das pessoas que estão assistindo. Alguma pergunta ao professor Jairo? Bom, enquanto as pessoas pensam um pouquinho, nessa equação, professor Jairo, nessa equação que você tinha o H de U na identidade por Rosé, você coloca um H maiúsculo, é o primitivo ou só foi um erro mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, aparece um H maiúsculo. Aqui na Rosé, identidade. É a primitiva. É a primitiva, igual foi a anterior, né? Pessoal, alguma pergunta? Una curiosidad, profesor, yo no soy especialista en la área, mas una curiosidad, en alguna de esas identidades, la dimensión 2 ya fue observado alguna cosa en dimensión 2 o no? Há alguma coisa em dimensão 2. Eu não tenho... No momento, eu não tenho assim, uma boa referência. Mas eu acho que não tem grande coisa, não. Tanto quanto eu me lembre, não tem grande coisa, não. Obrigado. Mas é importante investigar. Assim. Mais alguém? Alguma pergunta? Professor Jaime, deixa eu fazer uma pergunta curiosa, só isso. O senhor teve tantos prêmios, trabalhou em muitas universidades, foi professor titular, ganhou bolsas.
tem vários livros, vários orientandos. O que para você, nessa longa carreira, te deu mais prazer, mais felicidade em relação a tudo isso que você fez de matemática? Os livros, as teses, os artigos, os prêmios, bolsas? Olha, tudo isso é uma satisfação. Agora, é muito bom ver que todos os meus estudantes que fizeram doutoramento comigo são matemáticos competentes, compreende? Uhum. Talvez tenha sido a minha atitude com relação a eles, que eu sempre brincava de que, quando eu estava na NYU, tinha um professor lá, muito famoso, de que um dia um aluno bateu na porta dele e ele disse: pode entrar, fulano. Aí ele disse: não, professor, eu não quero entrar, não, eu só quero saber como é que vai minha tese. O cara escrevia a tese para ele. Então, eu, com os estudantes, eu contava essa história e dizia: olha, eu não vou escrever tese para ninguém. Uhum. A gente vai se reunir uma vez por semana, você vai dizer o que está fazendo, a gente discute um pouco e você vai para casa trabalhar. Então, graças a Deus, eu tenho, na minha lista de alunos aí, eu tenho alunos que são matemáticos de renome hoje em dia. Fico muito satisfeito em ver a carreira que eles fizeram, e fizeram porque, desde o doutoramento deles, o trabalho foi deles, e não meu. Então, isso me dá alegria. Porque é uma quantidade absurda de teses, né? 28 teses em matemática é muita coisa. Bom, alguém tem alguma pergunta? Bom, professor Jairo, a gente aqui sente muito orgulhoso de tê-lo aqui nesse nosso seminário. Queria agradecer muito a sua participação, seu tempo para falar conosco, para várias pessoas aqui. Nós temos gente de toda a América Latina, de Portugal. Então, eu agradeço muito a sua participação e sempre que quiser falar alguma coisa, puder falar alguma coisa, a gente está aqui disponível, aberto para a sua fala. Muito obrigado e obrigado pela sua história de matemática, de matemática brasileira. Parabéns pela sua história. Muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês a atenção, o convite, e é um prazer. Quando eu entrei em contato com o Juan, eu mandei para ele uma foto que eu tirei quando eu voltei dos Estados Unidos e passei em Lima. E tirei uma foto e, na realidade, ele não reconheceu praticamente ninguém na foto, não é, Juan? No, profesor, además ahí tenemos en la platea algunas personas de Perú. Si el señor tuviese la foto, ahí tengo el profesor Ortiz, tengo profesor Ovidio, son gente de la generación. Era el profesor Tantalián, yo reconocí. Que un profesor Tantalián, Miguel Tantalián, fue un profesor de la generación Boa. Los otros profesores no los reconocí, me parece que eran un poquito más antiguos, me parece. Más verdaderamente mucha gente en Perú acompaña a usted, acompaña de perto. Muito obrigado, então, por tudo, e vamos ouvir o próximo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Então, passo a palavra agora ao Juan. Obrigado, Mauro, y obrigado, profesor de Jairo, por la brillante palestra mesmo y brillante, señor, como persona. Muy obrigado. Fue una honra grande tenerlo aquí. Obrigado, profesor.